Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Descomplicando Excel. E na aula de hoje a gente vai aprender a quebrar o texto automaticamente. O que seria essa quebra de texto? Quando você digita numa célula e você está digitando nessa daqui, por exemplo, ó, na C10, e parece que ela está invadindo a célula D e a célula E. O que você faz? Você tem algumas opções. A opção mais rápida e mais conhecida é você arrastar a coluna de forma que caiba, ó, todo o seu texto naquela célula. Mas às vezes você não quer deixar essa coluna mais larga que as outras, você quer manter ela do mesmo tamanho. O que você pode fazer? A gente volta o tamanho que estava e a gente vem aqui, ó, em quebrar texto automaticamente. Quando a gente faz isso, o que o Excel faz? Ele não altera a largura da coluna, mas ele altera a altura. Nesse caso aqui, ó, o tamanho da minha coluna continua o mesmo, mas ele abriu aqui para baixo para que coubesse todo o texto, a gente conseguisse ver tudo que estava escrito. Aí depois que você faz isso, você consegue ajustar, ó. Você pode puxar mais um pouquinho aqui e acertar aqui também, ó. Agora, se eu tirar a quebra de texto, olha o que vai acontecer. Ele fica tudo numa linha só. Ele não fica meio que quebrado, porque essa quebra de texto é justamente para a gente conseguir que o Excel dê tipo um enter na palavra, sabe? Porque aqui, ó, quando eu quebrei o texto, por mais que a minha coluna tava larguinha, ele deixou tudo numa linha só, ele não quebrou para baixo. Agora, quando eu venho aqui em quebra de texto, aí ele quebra aqui, ó, a frase em duas, Descomplicando Excel. Nesse outro exemplo aqui de baixo, eu trouxe a mesma coisa para vocês, mas eu vou escrever uma outra palavra aqui, ó. Perceba que está escrito Descomplicando Excel na célula C12. Se tivesse alguma coisa do lado, por exemplo, aqui, ó, Amanda, ia aparecer, ó, que nem estava escrito Descomplicando Excel, porque ele acaba engolindo pela coluna do lado quando o texto é muito grande. E o que a gente consegue fazer também? A gente ou teria que arrastar a coluna para poder aparecer tudo, ou a gente deixaria do jeito que estava, clicaria na célula que a gente queria, vinha aqui, ó, quebra de texto automaticamente, e ele desceria aqui para baixo. A gente pode, ó, ir ajustando também, nada impede de a gente ajustar a coluna. Só que se a gente não tiver flegado aqui, ó, quebrar texto automaticamente, ele fica tudo numa linha só. Uma outra forma que dá pra gente fazer também é esse terceiro exemplo aqui. O título daqui é valores dos produtos. Aí tem o valor do produto em real e em dólar. Olha como ficou tudo torto aqui, porque a coluna foi puxada. Vamos voltar um pouquinho para o tamanho da coluna original. Aí aqui, ó, valores dos produtos. Só tá digitado nessa célula aqui, que é a C14, tá vendo? Só que parece que tá ultrapassando. Qual é uma outra forma que a gente também pode deixar que a palavra inteira seja vista sem ser em quebra de texto automaticamente? A gente pode vir aqui, ó, mesclar e centralizar. O que a gente precisa fazer? A gente seleciona essas duas aqui, porque, por exemplo, os valores dos produtos os valores dos produtos tanto em real quanto em dólar. Então, não tem problema se a gente transformar essas duas células aqui em uma só. E aí, ó, quando a gente faz isso, seleciona as duas células, vem aqui mesclar e centralizar. Olha o que acontece, a gente consegue fazer com que essa frase fique bem certinha aqui no meio, sem cortar nada. Porque a gente centralizou em duas. Porque aqui nessas outras, a gente fez caber em uma célula só. Como nesse aqui de baixo não coube uma célula só, o que a gente fez? A gente juntou duas, aqui em mesclar e centralizar, e aí coube sem problemas. Mas se você não quiser juntar, você consegue fazer isso na quebra de texto automaticamente. Às vezes, quando você tem uma frase muito grande, imagina que você tem uma frase desse tamanho aqui. Vamos copiar isso aqui e colar várias vezes aqui, ó. Olha o que acontece. Tá vendo que aqui parece que vem até a coluna K. Se eu quisesse quebrar texto automaticamente, olha o que ia acontecer. Ele ia ficar muito alto aqui, tá vendo? Mesmo que eu ajustasse aqui, ó, a largura, ia ficar estranho. Às vezes a gente não quer que fique assim, a gente quer que ele aparente numa linha só, mas sem engolir as colunas do lado. O que a gente podia fazer? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. A gente podia selecionar todas as células até a coluna K aqui, vim mesclar e centralizar e pronto, ó, agora a gente consegue ver tudo, é como se a gente transformasse todas essas colunas em uma coluna só. Então, ó, em mesclar e centralizar, a gente junta todas as células daquela linha, daquela coluna, para poder o texto caber, e no quebra-texto automaticamente a gente só adapta uma única célula para que caiba todo aquele texto e você consiga enxergar tudo que está escrito. Pessoal, essa era a aula de hoje, espero que ajude vocês, até a próxima aula.